E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o 11º episódio, sim, o penúltimo episódio da nossa série Desencalhando Livros, uma série que eu amo tanto gravar aqui pro canal. Pra quem não sabe da história, lá no ano passado eu trazia vários conteúdos um pouco repetitivos aqui pro canal, né? Pelo menos eu achava repetitivo de gravar. E aí que eu bolei o grande plano de criar uma série chamada Desencalhando Livros, onde em cada mês eu pegaria um livro totalmente aleatório, com uma categoria de escolha diferente para a escolha de cada livro. Então vamos supor, no primeiro mês eu li um livro de thriller que estava há muito tempo na minha estante. No segundo mês eu li um livro de romance que eu recém tinha comprado. No terceiro mês eu li uma HQ, aleatória. No quarto mês eu li um livro de ficção histórica. E assim por diante. E galera, já estamos no episódio 11º, né? Já estamos no penúltimo episódio. Como eu tinha falado pra vocês, o Desencalhando Livros ele vai ter apenas uma temporada. No ano de 2026, no ano que vem mesmo, eu pretendo fazer uma série totalmente diferente. Talvez lendo clássicos, lendo só livros do Stephen King, vamos supor, lendo só livros talvez pelo Kindle, escutando só audiobooks, uma coisa totalmente diferenciada para vocês, tá? Para não ficar uma coisa repetitiva sempre. Então, quando eu fui fazer a escolha desse livro, né, que eu li pro Desencalhando, eu pensei muito. Porque eu pensei, cara, não é o último episódio ainda, então eu não vou precisar encerrar com chave de ouro. Mas tem que ser alguma coisa na altura nesse nível, né? E aí eu fiquei olhando, tipo, exatamente para esse lugar que eu tô olhando agora, pra minha estante. E tinha um livro enorme que eu tava com muita vontade de ler, mas eu tinha muito medo também pra não me decepcionar. E aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou pegar e vou ler esse livro. O livro que eu tô falando pra vocês é este tijolão aqui, A Dança da Morte, do Mestre do Horror, o Stephen King. Um livro que conta com 1248 páginas. Olhem o tamanho disso, tá? Ele é imenso, imenso. E tem muitas palavras, né? Muitas linhas dentro da própria página. Então, o vídeo de hoje eu espero que não seja muito longo, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre Dança da Morte aqui pra vocês, tá? Então, se você quer saber a minha opinião sobre a Dança da Morte, um pouquinho da sinopse do livro e uma parte com spoilers, eu já vou pedir pra você, como sempre, né, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, gente, que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre esse livro aqui, mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. Galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou resenhar o livro A Dança da Morte, esse big calhamaço do autor Stephen King, o mestre do horror. Eu já tinha lido muitos livros do Stephen King antes desses. Eu já tinha lido Salem, Carrie a Estranha, O Iluminado, Misery, Doutor Sono, o próprio It, a Coisa, né? Que é um baita no calhamaço também. Só que aí, eu fiquei com uma grande dúvida, bem cruel na verdade, ao pegar esse livro aqui. Eu tinha comprado ele no unboxing que eu fiz há uns 2, 3 ou 4 meses atrás, tá? Eu paguei um preço super baratinho nele na época, eu me lembro que foi 40 ou 48, alguma coisa assim, sendo que esse livro custa mais de 100, né? Eu usei um cupom doido lá e eu acabei comprando ele por esse preço barato. Barato para um livro desse tamanho, né? Vamos combinar. Mas por que eu fiquei com receio? Porque eu li o livro Sob a Redoma em 2023, quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Eu gostei do livro até os 90%. Os outros 10% eu praticamente detestei. Eu achei que o Stephen King deu uma solução muito idiota, muito não plausível, né? Tipo, como se o livro fosse plausível. Uma redoma de energia plasma surge em cima de uma cidade. Só que eu achei o final do livro muito ruim, muito broxante, né? E eu acabei dando uma nota bem abaixo do que eu achei que eu daria, tanto que eu nem tenho mais o livro aqui na minha estante. Quando eu li o It, a Coisa, eu adorei, foi uma leitura assim, ó, favoritado, apesar de ter algumas coisas bem problemáticas, como a cena do bueiro, né, do esgoto do final lá, não vou nem falar nada. Eu gostei bastante, amei o livro. E aí eu tava com esse aqui, que é o maior livro do King até o momento, né? Se ele escrever mais alguma coisa maior, eu vou ler também, que é A Dança da Morte. Ele tem duas adaptações. Teve uma adaptação em 1984, se eu não me engano, e teve uma outra adaptação mais recente, que se eu não me engano foi em 2012, 2011, 2015, eu não sei direito, tá? Porque essa segunda adaptação eu não achei em lugar nenhum pra assistir. Eu achei só a primeira adaptação e eu não assisti nada ainda. Tô esperando pra depois que eu gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra série não intervir, né, na minha experiência da leitura também. Então, bora pra essa resenha, porque eu tenho muita coisa para falar pra vocês. Mas antes eu gostaria de dizer que a maior parte desse livro eu li pelo meu Kindle, tá? É um Kindle 10ª geração,
B, ou 10ª geração A. Eu não sei, faz um tempinho que eu tenho ele. E eu não tava usando muito o Kindle, porque eu utilizava ele mais quando eu trabalhava em uma outra cidade, então eu tinha que pegar mais transporte público, né? Mas agora que eu tô literalmente desempregado, fudido, em casa, eu não preciso do Kindle porque eu tenho os livros físicos. Mas aí, segurar uma coisa que pesa, sei lá, 10 quilos, né? Isso aqui é muito pesado. Ficar assim, segurando ele durante uns 2, 3 minutos, tu vai cansar muito, tu vai perder totalmente a vontade de ler. E é muito difícil, tipo, segurar um livro, ler um livro de mais de 1000 páginas, assim, ó, entendeu? Essa mão aqui vai cansar e essa aqui também, porque tu tem que ficar segurando isso daqui pra ele não fechar. Então eu optei por baixar o EPUB no Kindle, né? E ler pelo próprio aparelho. E foi muito bom, até a metade do livro foi tudo pelo Kindle. Depois eu deixei o Kindle de lado ali e li no próprio livro físico. Obviamente, junto com o audiobook, porque assim, ó, a leitura só fluiu. Só fluiu. Só pra avisar pra vocês, o livro tá aqui. E eu tô usando o Kindle pra segurar, porque não vai ter como ficar aquilo ali durante, sei lá, os 20 minutos de vídeo, tá? Então vou segurar o próprio Kindle na mão. Bom, A Dança da Morte é um romance distópico que o Stephen King escreveu em meados de 1970, 1980. Eu acho que no máximo foi 1980 mesmo, tá? Se eu não me engano. Eu não dei uma conferida no livro, na história do livro, nem antes nem depois da leitura. Nem antes porque eu não queria tomar spoiler nenhum, e nem depois porque eu já vim direto gravar esse vídeo pra vocês, tá? Eu terminei de ler o livro há uns 5 minutos atrás, depois de muito sofrimento e muita dor no coração. Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, eu não sei de basicamente nada da história do livro, porque eu vim logo gravar pra vocês a primeira reação após o término de Dança da Morte. O livro começa nos apresentando um personagem chamado Charles Champion. Ele trabalha para um governo secreto que faz ali uns estudos sobre doenças, sobre bactérias, no Texas, no leste do Texas. O Champion ele tá ali fazendo uma vigilância durante a noite, né, durante o período da noite, e aí ele descobre uma coisa, assim, surpreendentemente bizarra. Tem meio que uma luzinha no posto de guarda onde ele tá guardando, né, o local, que é tipo uma cidade protegida por barricadas e cercas, que é a cidade que estuda esses tipos de vírus, né, que o governo ali tá criando ou tentando destruir. E aí, o Charles, ele tá olhando no painel dele e ele vê que a luzinha que tava verde ficou simplesmente vermelha, sem comunicado nenhum, sem nada, sem ninguém falar nada pra ele, e ele já sabia por causa do treinamento dele o que aquilo significava. Algum vírus tinha saído do laboratório. Então ele corre pra dentro da casa dele, sai do posto de guarda, vai pra casa dele, pega a mulher e a filha dele e diz: "Vamos embora daqui agora mesmo." Charles Champion, então, ele foge dessa cidade, que está sendo guardada por essa espécie de barricada, de cerca de muro, e acaba deixando a cerca aberta. 2 dias depois, bem no centro do Texas, numa cidade chamada Arnett, a gente conhece o personagem Stu Ridman, um dos meus preferidos de todo o livro. O Stu Ridman, ele tá ali conversando com seus amigos em um posto de gasolina em uma noite super chuvosa. Ele tá ali falando sobre a vida dele, sobre quitar as dívidas, bebendo, fumando e tal. Uma coisa bem amigo, sabe? O Stu, ele tem ali os seus 40 anos, 30 anos, não sei direito. E ele vê um carro vindo em alta velocidade, cambaleando, não cambaleando, né? Mas deslizando pela estrada. O Stu então diz: apaga, fecha a válvula da gasolina para não, sei lá, esse carro não bater, não explodir tudo, matar todo mundo. Eles conseguem fechar a válvula, mas o carro acaba batendo nos galões de gasolina e sai rodopiando pela estrada. O Stu e os amigos dele vão até o carro para ver o que está acontecendo e descobrem o corpo do Charles Champion. Ele cai para fora do carro, se arrastando. A cara dele tá preta, tipo, ele tem umas olheiras, como se fossem olheiras embaixo dos olhos, assim, muito escuras. O pescoço dele tá todo em carne viva e ele tá saindo um catarro do nariz dele, um catarro preto, viscoso, nojento, cor de sangue. E o Stu fala: "Não conseguimos sair a tempo, não conseguimos sair a tempo. Vocês precisam ajudar minha mulher e minha filha." Então o Stu e os amigos vão até o carro, né? Olham no banco de trás e a mulher e a filha estão mortas, com as mesmas características físicas, né, que o Stu tava. Todo mundo fica desesperado, pensando: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E o Stu fala: nós estávamos na estrada há 2 dias. Hoje de manhã começou a me dar esses sintomas que a minha mulher e a minha filha estão. E eu acabei perdendo o controle do carro. Vocês precisam sair daqui imediatamente. Depois dessas palavras, o Stu apenas diz uma coisa: cuidado com um homem preto. E ele morre. Então o Stu e os amigos dele chamam a ambulância. Quando essa ambulância chega, ela confirma que o cara, a filha e a mulher estavam realmente mortos, por uma coisa que eles não sabem explicar direito. Logo depois dessas mortes horrendas, a gente é transportado para dentro deste, como é que posso dizer, laboratório, né?
que é meio que um laboratório ali onde eles estão desenvolvendo doenças e meio que tentando eliminá-las. E tem um coronel, um sargento, um general, eu não sei, eu acho que é um general, que ele é um baita de um FDP, tá? É um personagem assim odiável, ainda bem que ele não dura muito na história, tá? Porque ele simplesmente, depois que começam várias pessoas a serem contaminadas, né, com essa super gripe que eles chamam aqui no livro, tem dois nomes: super gripe e Capitão Viajante, né? O vírus do Capitão Viajante, porque ele, tipo, viaja literalmente por todo mundo e vai matando todo mundo. Ela é uma gripe letal que mata, tipo, 99% das pessoas. A chance de infecção dela é 99%. E poucas pessoas são imunes. Não se sabe como, mas, tipo assim, pouquíssimas pessoas podem ser imunes à gripe. E aí a gripe vai se espalhando. Vai de Arnett, né, do Texas, vai pro Nebraska, vai para Los Angeles, Las Vegas, vai para Times Square lá nos Estados Unidos. Ela começa a se espalhar, ela vai pro Maine, para Oregon Beach, para todos os lugares possíveis, assim pelo ar mesmo, animais morrem, pessoas morrem. O mundo vira um caos, é tipo uma pandemia, um Covid-19 que mata geral, assim, sabe? O Covid-19 se fosse um pouquinho pior. Tipo assim, tá? E aí esse cara, esse general, ele vai a público na frente do microfone e ele fala assim, olha, o Stephen King, ele adivinhou a realidade com esse livro aqui, tá? Ele previu o que ia acontecer no Brasil. Porque esse general, ele vai na frente do palanque, assim, com todos os apoiadores dele e fala: isso é só uma gripe. Isso não mata ninguém. Ninguém tá morrendo. É tudo mentira. Eles só querem se aproveitar do governo. Ele fala exatamente isso. Vocês lembram de alguém? Lembram de alguém que falou exatamente isso? Faltou só o Eu Não Sou Coveiro, né? Depois de ter falado isso, o general percebe que ele fez uma grande de uma merda, porque todo mundo tá morrendo. Tá tipo assim, ó, a chance de infecção de 99 foi pra 999. Todo mundo que vai pro hospital para tentar ser contido, né? Se a gripe ser contida, acaba morrendo. E ele também fica infeccionado e decide, pum, né? Graças a Deus. É aí que a gente começa a acompanhar os outros personagens antes dessa super gripe atingir tudo. A gente conhece o Larry Underwood, que é um cantor ali no início da sua carreira, que ele tá com uma dívida de uns 40 mil reais, então ele vai pedir ajuda pra mãe dele, ela não tem todo esse dinheiro. A gente tem o best personagem de todos os tempos desse livro aqui, que é o Nick Andrews, que ele é um menino, ele tem uns 22 anos, tá? Então eu sou um menino, claramente, né? Porque eu tenho 20. Ele tem 22 anos e ele é surdo-mudo. E ele tá andando na estrada quando ele é atacado por quatro homens. Tipo, um chamado Ray Booth, que é o valentão da cidade, e os três capangas dele. Eles espancam, tipo assim, ó, é uma cena muito forte de se ler, né? De se ver. De se ler. Porque eles, assim, machucam bastante o Nick a ponto de quase matar ele. Tem uma cena que descreve que os dentes da frente dele foram quebrados e ele sentiu os cacos na língua. Tipo, bizarro. Eles batem nele por motivo praticamente nenhum, assim, sabe? Só porque ele passou ali na rua ou ele não se curvou pra eles, alguma coisa assim. O Nick é salvo por um policial e esse policial é o xerife da cidade. Ele descobre que o Nick é surdo-mudo e o Nick consegue. Ele tem um caderninho, né? Que ele anota as coisas. Tipo, ah, oi, meu nome é Nick. Eu fui atacado por 3 pessoas, 4 pessoas. Um deles usava um anel. Aí o cara descobre que o mandante da gangue que bateu no Nick até quase a morte dele é cunhado dele. Eles vão atrás, prendem as pessoas, o surto atinge a cidade, começa a matar todo mundo, o guarda morre, a esposa morre, os capangas do cara morrem, o cara foge, vira um caos. Praticamente no meio de toda essa confusão que a gente conhece, a mãe Abigail, ou mãe Abigail, tá? Mas eu leio como se fosse em português, então eu leio Abigail. A mãe Abigail é uma senhora, né, uma senhora negra de 106 anos de idade, que é praticamente a personificação de Deus no livro. Ela aparece nos sonhos desses personagens que eu falei pra vocês, do Stu, do Nick, do Larry, da Franny, que eu não cheguei a falar pra vocês, mas é um arco bem interessante também o dela, e de alguns outros personagens ali importantes na história. Esses personagens que são nossos protagonistas, galera, eles são os imunes, então eles não se contagiam, eles não sentem nada, eles não morrem, tá? As outras pessoas foram todas de arrasta. E aí a mãe Abigail, ou Abigail, ela chama eles no sonho e diz: vocês têm que vir para a cidade de tal, no Nebraska, em tal hora, antes que o Homem Escuro chegue aqui. Tudo em sonho. Ela tá sentada na casinha dela, tocando o violão dela, falando como é que é. Tem uma música, eu não cheguei a. Eu não faço anotações no Kindle nem no livro, mas essa música aparece várias vezes.
Que amigo eu tenho em Jesus. Então ela é praticamente a personificação de Deus na história. E esse homem escuro que a gente não conhece até o livro 2 é a personificação do demônio, né, do Satanás no livro. Vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer com o livro 1 e 2 e 3, tá? Dá pra imaginar, ele é um calhamaço de 1.200 páginas. É óbvio que ele não poderia ser só um único capítulo, né? Tipo, ele é dividido em capítulos, mas não é um único tomo, tá? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. 400, é mais ou menos na 400, que é o segundo tomo. Aqui, ó. Página 437. Aí a gente vira pro lado. E tem ali em cima livro 2. Ó, isso aqui é o livro 1. Aí o livro 2 é mais ou menos até aqui. E aí aqui é o livro 3. Né? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, se não me engano, chama Praga. Depois é Calmaria. E depois é Batalha ou Traição. Alguma coisa assim. A primeira parte do livro vai contar pra gente da praga do Capitão Viajante. Ou a Super Gripe. Exterminando 99% da população mundial. Imagine a gente nos dias de hoje. Atualmente a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se a gente reduzir isso a 1%, vai dar 800 mil, tá? Imaginem, de 8 bilhões para 800 mil é uma grande diferença, né? A primeira parte do livro, então, vai contar pra gente toda essa desgraça que tá acontecendo. A segunda parte é das pessoas encontrando a mãe Abigail e recomeçando, né, uma sociedade depois de tantas mortes e desgraças. E a terceira parte é a parte da batalha pós-apocalíptica, literalmente. Mais ou menos na primeira parte, no finalzinho da primeira parte, no último capítulo, que a gente é apresentado aqui ao Homem Escuro, ou o próprio nome, né, que ele tem, que é Randall Flagg. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês. O Randall Flagg, ele é um dos vilões assim mais bizarros que o Stephen King já criou. Eu sei que ele não aparece apenas em Dança da Morte, ele aparece na Torre Negra, tipo, a partir do terceiro volume, se eu não me engano. Ele aparece em Dentes de Dragão. É Dentes de Dragão? Eu acho que é. Ou é Olho de Dragão? Não sei. Eu acho que é Olho de Dragão, tá? Que é um romance medieval. Ele aparece indiretamente em Insônia. Ele aparece indiretamente em Lizzie, né? A história de Love, a história de Lizzie. Em vários outros contos, pelo que eu sei, pelo que dei uma pesquisada, né? Antes de ler esse livro aqui. Porque meio que eu já sabia que o Flagg, o Randall Flagg, era a própria personificação do diabo nesse livro aqui. Então eu queria saber mais em quais outros livros ele aparecia, e eu tenho 2 aqui na estante ainda para ler dele, tá? Que ele aparece mesmo que indiretamente. Então o Flagg é a personificação do demônio em pessoa, e a Abigail, a mãe Abigail, a senhorinha de 106 anos, é a personificação de Deus, e os dois vão tentar reunir o máximo de seguidores possíveis para no final ter a grande batalha. Isso é praticamente tudo que eu posso dizer para vocês sem spoilers, tá? Eu dei praticamente a sinopse geral. Se você ler aqui atrás, vai estar escrito basicamente tudo isso que eu disse, só que um pouco mais resumido, tá? Vou ler para vocês terem certeza do que eu estou dizendo. Após um erro de computador no Departamento de Defesa, 1 milhão de contatos casuais formam uma cadeia de morte. É assim que o mundo acaba. O que surge é um árido lugar privado de suas instituições, esvaziado de 99% da sua população. Um lugar onde sobreviventes em pânico escolhem seus lados ou são escolhidos por eles. Onde os bons se apoiam nos ombros frágeis da mãe Abigail com seus 108, não é 106, é 108 anos de idade e os piores pesadelos do mal e são incorporados em um indivíduo de poderes indizíveis, Randall Flagg, o Homem Escuro. Valendo-se da imaginação sem limites que caracteriza sua obra, King criou uma história épica sobre o fim da civilização e a extrema batalha entre o bem e o mal, com sua complexidade moral, seu ritmo eletrizante, suas incríveis profundidade e variedade de personagens. A Dança da Morte merece um lugar entre os clássicos da literatura popular contemporânea. E eu concordo, tá? Concordo seriamente. Poucos livros merecem ser chamados de fenômeno editorial, mas A Dança da Morte, sem dúvidas, é um deles. Aclamado pela crítica e pelo público, o romance é considerado uma das melhores obras de Stephen King. E eu concordo totalmente com o King em dizer que é um dos melhores livros dele, e concordo com o público também. Mas agora que eu já disse pra vocês tudo o que acontece ali sem spoilers, uma sinopse, eu vou entrar na parte de spoilers. Então, cuidado, tá? Aqui tá o alerta spoiler, que eu sempre deixo pra vocês. Pule pro minuto que vai estar aparecendo aqui em cima, ou aqui em cima, eu acho que aqui em cima é mais fácil de aparecer. Pulem pra esse minuto, que lá já vai ser os agradecimentos do vídeo, tá? E um recadinho que eu vou dar pra vocês também. Bom, como eu tinha dito, vamos pra parte com spoilers desse livro
tão grandioso que é a Dança da Morte. Como eu tinha dito pra vocês, o meu personagem favorito foi o Nick Andrews, tá? O surdo e mudo. Ele encontra o Tom, que ele é um homem que ele tem um pouquinho de dificuldade de aprendizado, tá? Tipo um TDAH mais avançado, posso dizer assim, talvez. Porque no livro ele literalmente é chamado de retardado, tá? Então eu não vou dizer isso pra vocês, até porque eu não concordo com esse tipo de caracterização do Tom. Ele é um personagem com um atraso ali cerebral. Ai, acho que eu só tô me complicando mais, desculpem, tá? Mas eu não consigo encontrar o que falar. Ele é uma pessoa Ele é uma pessoa especial, né? Ele é um homem especial. Ele tem uns 30 anos, ele encontra o Nick. Ele não sabe se comunicar com o Nick porque o Nick não fala e não escuta. Ele só lê lábios. E o Tom não sabe ler, tipo, as coisas que o Nick escreve. Então, eles têm meio que uma relação ali de amizade muito próxima, porque os dois não se entendem praticamente. Eles se tornam amigos e eles vão junto da mãe Abigail, né? O Larry, ele encontra uma menina, uma moça, uma mulher, chamada Nadine, que me lembrou muito Harry Potter, a cobra lá do Voldemort, tá? Mas é Nadine, tipo Nadine. Ele encontra ela, ele se apaixona por ela, eles vão junto lá pra mãe Abigail. Tem a Franny, que tá com um amigo dela chamado Harold, que no início das contas, no início do livro, é um cara super gente boa, ele é um cara que todo mundo ama, ele é um cara assim, ó, que tu daria tua vida por ele. Vocês percebendo no meu, né, no meu semblante o que esse personagem vai fazer depois, tá? E o Stu, também o Stuart, né, com o Stuart também encontra o senhorzinho chamado Glenn e todos eles partem pra mãe Abigail. No início tá tudo certo, tipo, ali em Nebraska, onde eles têm que se mudar de Nebraska para outro lugar, porque Nebraska, o Homem Escuro, né, o Flag já encontrou praticamente o esconderijo, então tá meio que perdido ali. Eles vão para outro lugar e estabelecem uma república, podemos dizer assim. Eles fazem um comitê com 7 membros, então tem o Nick, tem a Fran, tem o Harold, tem o Larry, tem o Stu, tem o Glenn, tem o Ralph, que é um outro cara que eles encontram ali pelo caminho. Eles são basicamente ali os presidentes da cidade e eles fazem votações entre eles e a população, que está junto com a mãe Abigail, para tentar tomar as decisões certas para restabelecer um mundo de novo, tá? Então, em contrapartida, a gente tem a mãe Abigail e os personagens principais, e o Randall Flagg desse lado aqui, com uns outros personagens que foram inseridos na história, só que são maus e foram pro lado dele. A gente não tem muitas informações no livro inteiro sobre o que o Flag está tramando. A gente só sabe que ele aparece em sonhos como um corvo, como um lobo, como uma figura demoníaca, com olhos vermelhos, como ratos. Ele aparece nos sonhos para atormentar essas pessoas. É aí que eles decidem, né, o grupo do bem ali, da Zona Franca, que nem eles chamam, eles decidem fazer meio que uma investida e se separarem ali, tipo, em 4 pessoas, irem 4 até o Flag para tentar ver o que ele quer, né? Tipo assim, cara, vamos se unir, vamos parar de besteira e tal. Eles tentam fazer isso. A mãe Abigail, na verdade, manda eles para eles fazerem isso. Diz que é o único jeito de se salvar. Eles ficam então assim, vamos, mas primeiro vamos resolver uma coisa aqui na cidade. E aí eles descobrem uma casa que tem um porão suspeito, que eles têm visões no sonho deles com essa casa. Entram vários personagens nessa casa e um deles é o Nick, o meu personagem favorito, o surdo e mudo. E nisso a gente descobre que o Harold, né, aquele cara que era super de boa, e a Nadine, que era a namorada do Larry, eles são dois traidores, né? Por isso que a segunda parte se chama traição. Eles são dois traidores, eles são do lado do Flag. Tipo, eles fizeram um pacto ali com o Flag e eles explodem essa casa. Eles botam bomba, eles detonam essa casa e voa tudo pelos ares. O Nick morre, o meu personagem favorito morre. Eu fiquei muito puto. Foi na página 753 que eu parei a leitura. Eu tava lendo pelo livro mesmo e eu só fiz assim, ó. Pum! E fiquei sentado de braço cruzado, assimilando o que tinha acontecido depois de ter lido 2 vezes. O Nick também está morto. Ele também está morto. Ele morreu. Sinceramente, eu fiquei muito puto. Continuando. O Harold e a Nadine, eles fogem e eles vão até o Randall Flagg para se vangloriar, né, pelo que aconteceu. Acontecem mais umas coisas doidas lá, que eu não vou contar, tipo, literalmente tudo, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas, tá? Acontecem mais umas coisas doidas. O Tom, que é aquele personagem que tem TDAH, sofre uma lavagem cerebral pra tentar não dedurar eles, né? A mãe Abigail e os crentes ali da Dona Franca.
ele é enviado pro Randall Flagg praticamente sozinho, as moscas, pra ir de bucho de canhão. E aí vão esse quarteto e a mãe Abigail fala pra eles: então, algum de vocês vai cair. E vocês têm que seguir o caminho. Não dão ouvidos para aquele que cair, só sigam e vocês vão conseguir derrotar o Flagg. O personagem que cai é o Stu. Vai o Stu, vai o Glenn, vai o Larry e vai o Ralph. O Stu cai no meio do caminho, quebra a perna, fica ele quase morrendo. E aí o Tom, o personagem com TDAH que eles mandaram pra morrer praticamente, tem visões, né? Tem sonhos com o Nick, o personagem que morreu. E o Nick nos sonhos fala, e ele fala pro Tom, então você tem que cuidar do Stu agora mesmo, porque a perna dele vai gangrenar, ele vai morrer. E aí o Nick ajuda o Tom meio que a cuidar do Stu, que tá quase morrendo. Nisso o Larry, o Ralph e o Glenn chegam no Flagg, batalham ali com ele, com os cavaleiros do apocalipse dele. O Flagg praticamente diz, foda-se, vocês vão morrer de qualquer jeito, começa a executar um por um, até que um dos amigos do Flagg, que era o homem de confiança dele, que é chamado aqui como Homem Lixo, simplesmente ativa uma ogiva nuclear. Do nada, ele é tipo loucão, bem loucão mesmo, sabe? Ele faz um monte de coisa aleatória, ativa uma bomba nuclear, explode tudo. Vocês têm noção? Ele explode toda Los Angeles. Tipo, o Flagg tá ali em Los Angeles, né? É a base secreta dele, o quartel-general. Ele tá executando os protagonistas. E o Homem Lixo explode uma ogiva nuclear, uma bomba nuclear, como você quiser chamar, um míssil, e mata todo mundo. No livro é chamado como a mão de Deus, porque essa ogiva, quando ela explode um brilho de plasma azul, que tipo assim, ó, é visto por todo mundo, em todos os lugares, tipo, o cogumelo da explosão é azul, sabe? Uma coisa muito doida. E aí mata todo mundo. Mata o Flagg, mata os protagonistas, mata os vilões, mata tudo, destrói Los Angeles inteira. E o Stu, né, que foi o que sobreviveu, que quebrou a perna, e o Tom conseguem ver a explosão de longe. No final do livro, eles meio que fogem, né? Cada uma das pessoas eles se distancia e vão para as civilizações normal, porque eles sabem que todos os maus já morreram. A mãe Abigail, depois de um desaparecimento repentino, também morre e diz que Deus escreve certo por linhas tortas e que ela morreu para todo mundo ficar bem no final. Olha, eu cansei de falar, hein? Mas a nota final que eu dou pro livro: A Dança da Morte, de Stephen King, não poderia ser diferente. 5 estrelas, favoritado. Apesar do meu personagem favorito ter morrido de uma forma bem trágica, quase que no cano no chão, é a nota final que eu dou pra ele. 5 estrelas, favoritado. Eu gostei muito, eu amei muito. Eu vou esperar um tempo, acho que alguns anos, pra reler esse livro, até porque se eu reler ele agora vai ser perda de tempo, né? Ler um livro de quase 2.000 páginas 2 vezes no mesmo ano é foda. Então eu vou me contentar com a série, vou assistir a série bem devagarinho. Tem 4 episódios, porque tem 1h30 cada um. Vou assistir a série e aí vou me contentar com isso. E vou ler os outros livros do King. Agora eu tô assim, ó, pra ler livros, porque, cara, eu li isso aqui em 4 dias. Eu li, tipo, 1.248 páginas em 4 dias. Eu vou agora, literalmente, dar nome do canal, Devorador de Livros. Eu vou devorar, tá? É isso, gente. É isso. É a nota final que eu dou pra ele, 5 estrelas. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tem um trabalhão gravar esse vídeo, porque o trabalho maior foi ler isso aqui. Mas foi 4 dias de puro sofrimento. A nota final dele que eu dei, vocês já viram, 5 estrelas, amei o livro. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, sabem o que fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Falei muito rápido agora. Fiquem ligados no canal que logo mais vai ter um vídeo extra, tá? Que eu gravei pra vocês já há algum tempinho, mas assim, ó, tá perfeito. Assistam aquele vídeo, tá? O próximo vídeo depois desse. Assistam, por favor. Tá muito bom. E depois vai vir o Lidos do Mês. Eu vou dizer pra vocês, respondendo a pergunta de um seguidor aqui do canal, que disse pra mim criar uma conta, né? Uma página no Insta. Eu criei, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo até eu conseguir encaixar direito aonde colocar, tipo, me siga no Instagram, me siga no Scooby. Sabe que nem os youtubers fazem aqui no Booktube? Até eu conseguir criar uma coisa legal com isso, eu vou estar deixando no Insta, eu vou estar deixando na descrição o... Meu Deus. O link do Insta, Devorador de Livros, e o link do meu Scooby, tá? Pra falar pra vocês o que eu tô fazendo no Insta, tá? O que eu pensei pro Instagram. Como eu faço vídeos resenhando os livros, fazendo unboxings aqui no próprio YouTube, eu vou fazer o Insta como se fosse um diário de leitura. Então vamos supor, cadê algum outro livro?
Antes de terminar a Dança da Morte, eu comecei a ler Fahrenheit 451. Então eu vou postar lá no Insta. Começando mais uma leitura, Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. O que eu tô achando, tá? Então o Insta vai ser praticamente isso, vai ser um diário de leitura. É só uma ideia. Até agora no Insta eu postei 4 coisas que foram as leituras que eu tava fazendo no momento. Bom, deixem aqui nos comentários a sugestão de vocês, tá? O que eu posso fazer lá no Insta. Vocês que vão decidir agora, tá? No Insta vai ser só um diário de leitura, para sempre estar atualizando vocês o que eu tô lendo no momento, o que eu tô achando dos livros. Ou eu faço como se fosse o canal do YouTube postando vários conteúdos, tá? Vocês que sabem. Posso postar indicação também lá no Insta. Vocês vão decidir. É isso, gente. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.